Olá, pessoal, tudo bem? Você está no videocast Escutando os Sentimentos. Este programa é produzido pelo Grupo Espírita Esperança, o GESP, de Camaragibe, Pernambuco. Eu sou Viviane e eu estou muito feliz e agradecida pela sua companhia. Estamos estudando a obra da Hermance Tufo, Escutando os Sentimentos, que é o mesmo nome do nosso programa. O livro é o mesmo nome, ele foi inspirado, o programa, nesse título da Hermance, dessa obra, né? E hoje a gente já está, né, no capítulo 5, que vai falar das estufas psíquicas da depressão. Convidamos a participar deste programa, deste bate-papo, as nossas amigas queridas do GESP, a Clotilde e a Denairã, para que elas possam chegar aqui conosco nesse bate-papo. Meninas, muito bem-vindas, muito feliz de estar com vocês novamente aqui. O prazer é todo nosso, Vivi, e feliz estamos aqui por compartilhar um pouco dos estudos com os colegas que estão aqui nos escutando lá do GESP, e assim também os internautas que têm um interesse também no estudo da Hermance. Pois é, uma alegria muito grande mesmo, porque esses estudos que são tão libertadores para a gente, né? Porque eu digo foram e são, porque a gente já fez e a gente sempre revisita eles. E são, assim, de um esclarecimento cirúrgico de Hermance, né, para a gente. É de muita misericórdia da espiritualidade para com a gente trazer todo esse conhecimento para a gente. E é uma Aí, alegria estar aqui, né, para compartilhar. é isso aí mesmo. Lembramos que hoje vamos falar um pouco de depressão, e quando falamos de depressão, estamos aqui trazendo o conceito da Hermance, né, no livro. Aqui ninguém é dono da verdade, não somos psicólogas, nem psiquiatras, nem estudiosos da mente humana, né? E cada caso é um caso, né? Cada caso é único e deve ser tratado pelos profissionais, né? Conduzido pelos profissionais especializados. Aqui estamos só trazendo a ideia que a Hermance nos conta sobre o tema, não é? E dito isso, eu começo com você, Dena. Eu queria lhe perguntar qual é esse conceito que a Hermance traz nesse capítulo da depressão? Qual o conceito de depressão que ela traz para a gente? Ela faz esse convite tomando por base o espírito imortal, né? Trazendo uma nova luz, além dos conceitos da psiquiatria e da psicologia que já está em curso na Terra. Então, ela faz, concede um novo olhar fora da caixinha, né? Uma nova perspectiva, considerando que nós somos seres imortais, que temos uma bagagem muito grande de diversas experiências e que não podemos assim ser tratado com uma única visão. Então, ela traz o conceito de que a depressão é um convite das leis divinas para a mudança do indivíduo. Ela também, de uma forma comparativa, ela também diz que é uma doença-prisão, porque faz com que a pessoa que está passando por esse processo haja com algum tipo de reflexão a respeito dos seus comportamentos e que se liberte, né, de tantas prisões relativas ao campo do controle, né, controle sobre a vida, controle sobre o certo ou errado, enfim, uma série de conceitos que ao longo do diálogo aqui com a gente vai desenvolver. Mas é isso, é um convite das leis divinas para que haja mudança. E essa mudança só consegue ser realizada através de uma reflexão, do estudo da alma, né, de acompanhamento psicológico, enfim. Não é uma receita de bolo, mas um norte, né, mais um norte, na tentativa do resgate do ser imortal que somos todos nós. É, eu acho Clotilde, bem que é uma doença da alma, então, não é isso? isso, Vivi, isso que eu ia comentar, assim, que, de forma geral, as doenças, elas começam na alma, né? Elas começam nos campos mais sutis do nosso espírito, né? Nos nossos corpos mais sutis, e na medida em que a gente não resolve, enquanto está lá distante,
isso vai se intensificando e vai chegando em corpos mais densos, até que se torna uma doença física, que o corpo físico é o mais denso dos nossos corpos, né? Então, nesse mesmo sentido, é que Hermans trabalha o conceito, e ela diz em determinado ponto que o objetivo de toda essa reflexão é justamente para que a gente trabalhe de uma forma preventiva, né? Trazendo uma série de aconselhamentos. E ela diz que a depressão, trocando assim bem em miudinhos, é a doença dos rebeldes, né? É a situação dos rebeldes, os espíritos que reagem e que não aceitam os ditames de Deus mesmo, né, da providência divina para as nossas existências. Então, são pessoas que se rebelam contra a situação que estão, que não aceitam aquela vida do jeito como ela se apresenta, e aí entra num campo que possibilita que se apresente uma depressão. Não é que o deprimido está naquela situação de rebeldia, ele pode estar ou não, mas que anteriormente, não é, ele teve nesse campo da rebeldia e, em razão de não ter saído, ele desenvolveu a depressão. Ela Essa, até essa fala, né, rebeldia é inconsciente, não? Pode ser Foi também? uma Essa rebeldia, às rebeldia, vezes, em algum sim, momento. sim, muito, de forma às vezes inconsciente. É a pessoa que não aceita uma mudança, que não aceita que alguém partiu, e aí, porque uma coisa é aquela tristeza natural, né, diante da partida de um ente querido. Outra coisa é a pessoa que depois de meses, anos, e ainda persiste naquela tristeza, e aí começa a não aceitar a passagem daquela pessoa, a sua existência continuar enquanto o outro partiu, né? E essa inaceitação vai gerando um campo propício ao desenvolvimento da depressão. Essa é uma das situações que ela coloca, né? Tem várias que ela coloca. inclusive, ela disse que a pessoa cria um litígio com Deus. É, Cria um litígio, exatamente. uma briga assim. É, E é preciso que a gente tenha a ideia, né, de que, como falou, muitas vezes é de forma inconsciente. A pessoa não tem noção do que sente efetivamente. Diz que é essa tristeza pela perda, mas é como se a pessoa quisesse efetivamente controlar a vida e a morte. A partida de um filho. Pouco tempo atrás eu tive um exemplo disso perto de mim, de uma pessoa que estava irredutível em aceitar a partida do filho para um outro estado, ainda aqui dentro do Brasil, para a pessoa fazer uma residência. Não era uma aventura, a pessoa não ia sair se aventurando, ia se aperfeiçoar profissionalmente, mas a ideia de ver o filho longe dela estava levando ela a um estado assim de medicamento, inclusive. Aí, assim, foi que uma vez eu conversando com ela, aí, de uma maneira mais delicada, mas eu disse assim, você não está sendo egoísta e controladora, não. Já pensou perguntou para você se seu filho não está feliz com essa nova possibilidade? Você ainda mora com sua mãe? Não, hoje você mora com seu marido, tem sua família, tem seus filhos, você saiu de casa também. Porque é isso, é o controle, é querer que as coisas funcionem muitas vezes dentro daquela situação que planejou, daquela situação que ele não aceita a mudança. Eu sei que existem coisas assim muito dramáticas que mexem profundamente com a psique, mas assim, é como foi falado no início, é uma nova visão que a irmã se traz para que possa fazer com que, através de um estudo, de uma reflexão, a pessoa possa encontrar a cura dentro de si mesma, porque o cerne do problema está dentro da gente, como espírito imortal, assim isso. como a cura, que é quando você se predispõe a sair dessa situação. Agora, isso vai ter Inclusive, mecanismos, né, para sair. isso, inclusive ela coloca a pessoa que tem esse quadro como uma pessoa que, em regra, tem uma redução muito grande da energia, da alegria de viver. Essa energia que é o que impulsiona a gente, o que dá
aquela força para que a gente possa prosseguir na nossa luta diária, né? Então, a pessoa que está nesse estado depressivo, uma das características principais é a redução dessa alegria de viver. E aí, justamente, quando a pessoa entra nessa situação de inconformação, pegando aí o exemplo que Dena deu da mãe que não aceitou que o filho se mudasse para outro estado aqui dentro do Brasil mesmo, né? E era temporário, diga-se passagem, né? A mãe que não aceita essa circunstância, ela passa a focar tanto naquilo que aí ela perde o contato com as pequenas alegrias que a gente tem, ou grandes alegrias, outras alegrias, né? E aí passa a não sentir mais essa alegria de estar aqui encarnado. E isso Inclusive, é tão comum, né? É tão comum, às vezes até pelo excesso de trabalho, a gente vai perdendo o contato com essas situações que nos trazem essa alegria. inclusive, ela disse que essa energia que você falou, Clotilde, ela vem do self, né? Da nossa individuação. Então, quando Isso. esse self é abafado pelo ego, né, é onde trava a maior briga, porque no ego você quer que predomine a sua vontade. Então, Isso. uma das outras dificuldades que se tem é de aceitar a convivência com pessoas diferentes, aceitar que aquela situação tem que ser de forma coletiva, vista de forma coletiva e não individualizada. Então, o ego, muitas vezes, fica muito forte nesse momento e a pessoa esquece do self, dessa questão interior da individuação, de forma pensar de forma coletiva, pensar de que as coisas têm situações que não estão no seu controle e por aí vai. Então, a questão tem a ver com esse personalismo. Aproveitando aí É, que você falou essa questão do self, né? Eu vejo que a irmã assim, no livro, ela. Porque muita gente fala que a depressão é excesso de passado, né? Aí a irmã ela vem trazer também a ideia de que tem muito mais a ver com o presente também, a questão da depressão, né? E como o Dena falou, a questão do self, a gente podia dizer que é quando o deprimido ele se afasta muito dele mesmo, né? Ele está se esquecendo que é um filho de Deus, ele está se esquecendo que tem uma essência divina de alguma forma, não é consciente, né? Que a gente não pode dizer que depressão é falta de Deus, é falta, né, de uma religião, nunca, a gente não deve dizer isso. Mas, assim, se a gente for estudar nessa visão que a irmã está trazendo, de alguma forma, a gente se afasta da nossa essência. O deprimido, ele está afastado desse eu interior, né? Ele não lembra como é esse eu. Não é mais ou menos isso. isso, e também, além de não lembrar, ele foca muito, me pareceu assim também, na materialidade. Além de ser um inconformado diante das circunstâncias em que vive, também ele foca muito na materialidade, né? Então, é aquela pessoa que está sempre se sentindo impotente diante das situações que tá vivendo. Por quê? Porque não tem um contato com a divindade, é um contato mais íntimo, né? Com Deus e consigo mesmo. Então, ele foca muito ali na matéria, que é Problema. insaciável, né? Porque você consegue comprar esse livro, aí você não quer mais só esse livro, você quer agora a coleção inteira. Aí você tem a coleção inteira, você não quer mais só isso, você quer também a coleção de remédio. E lá vai. Quando, na verdade, tudo isso é inútil se você não se enxergar. Né? Tudo isso é inútil se você não se enxergar. E é isso também o que ela pensa que ela coloca nessa insatisfação e nessa questão do self e do ego, né? Será, o que seriam essas estufas psíquicas que ela traz no capítulo? A estufa, como diz, é um criadouro, né? Você vai criando situações, vai alimentando situações que vão levar você a essa depressão. E ela elenca uma série dessas estufas.
E aí é quando a gente mencionou, né? Essa questão da inaceitação de conviver com os diferentes, é a pessoa que é uma solidão dentro de um espaço coletivo, é a inaceitação, às vezes, com o próprio corpo. Então, são várias situações que eu até eu peço desculpa aqui para ser mais fiel ao que ela disse, eu vou dizer algumas aqui que eu acho que são muito importantes. Então, o desânimo em cumprir com seus deveres, a importância perante o colorido do convite das escolhas, né? Ela fala aqui também, sentir-se inútil, veja só, a pessoa se sentir inútil, né? A descrença no ato de viver, começa só a ver coisas ruins, né, que se passa o tempo todo e alimenta aquele tipo de leitura, aquele tipo de audiência, aquele tipo de audição, e você vai sempre se alimentando de coisas negativas. Como eu tinha dito, né, a indisposição de conviver com os diferentes, o apego aos fatos passados, a inveja do sucesso alheio, ou seja, é uma série de criadouros que vai se fazendo na sua mente e que a razão de viver ela começa a perder, o brilho da vida começa a perder. E, assim, é muito difícil, porque a gente não pode dizer que isso aqui é uma receita de bolo, isso é uma nova visão, isso é um acréscimo, assim, eu frisar bem, porque quem está nos escutando pode ter passado por um quadro depressivo ou ter alguém da família e realmente pensar assim, não é tão simplório assim como a gente está falando nesse espaço de tempo. Porque tem repercussões também no corpo da pessoa que reflete na questão hormonal. Então, uma série de fatores que só um profissional pode realmente atuar de uma maneira mais incisiva. Mas o convite da irmã é isso, é para que a gente se veja, se perceba e assim, criar esse resgate dentro da gente, através, obviamente, de uma ajuda, porque a gente muitas vezes não consegue isso sozinho e a gente vê diversos casos de suicídio. Então, ao menor sinal dessas estufas, como ela falou aqui, desse criadouro mental, a pessoa já começar a se ligar e procurar entender o que se passa dentro do seu ser, dentro da sua alma, para que vá começar a estudar esses sentimentos que permeiam sua mente e mudar. Porque a depressão ela começa com a tristeza que vai se enraizando, começa a ficar crônica, essa tristeza, tem tristezas crônicas, mas dessa tristeza para uma depressão é um pulo, e da depressão para um desatino é bem rapidinho também. Quer ver uma coisa, Dena? Disso aí que você está falando. Aquelas pessoas que ficam reclamando o tempo todo, né? Sim, que se apegam, que nunca estão satisfeitas com nada, tem sempre alguma coisa para reclamar, né? E aí elas entram no que a irmã se chama aqui de sinergia com o pessimismo. Né? Quer dizer, elas começam a entrar nesse estado de pessimismo e de reclamação o tempo todo, e disso aí vai gerando um estado interior de insatisfação, de tristeza. Eu não gosto dessa família, não gosto dessa casa, não gosto desse lugar, não gosto desse país, né? E aí começa a entrar nessa... Não gosto de mim, tudo mais. E aí, com isso, começa a entrar nesse estágio e a entrar nessa questão que a gente estava falando, da estufa psíquica. Por quê? Porque está vivenciando o tempo todo um estado negativo de ser e de viver. Então, não dá. A pessoa tem que mudar essa forma de reagir, enxergar a coisa. O pessoal começa a dar umas soluções que parecem muito simples, muito bobas, muito lugar comum, mas tem muitas que realmente se aplicam. Como, por exemplo, a pessoa que reclama muito, para cada reclamação encontrar um motivo para agradecer, né? Houve um período que uma pessoa bem próxima a mim estava entrando nessa situação de se reclamar demais. Aí, quando a gente conversou, que a gente colocou esse exercício, no começo era tão difícil.
tão difícil a pessoa fazer. Aí depois, aos pouquinhos, ela foi percebendo e aí já foi saindo daquilo ali, já não precisava mais do exercício porque já estava mais leve, né? Então é importantíssimo a gente estar em contato com uma outra visão e também se perceber, se tiver, se vigiar, né? Se está entrando nesse estágio para poder colocar. Agora, todas mesmo as coisas, e são só exemplos que a irmã se coloca, né? Todas as estufas, as atitudes da gente que podem um dia chegar a se tornar uma depressão, teria que ler lá no capítulo, né? Que a gente sempre Fora o publica. livro, fora o livro, eu acho também que a gente pode assistir, os adultos todos também podem assistir, é aquele desenho, filme, né, que é um desenho, que é o Divertidamente 2. Olha, é perfeito esse livro, porque mesmo se tratando de uma fase da adolescência, a gente, de certa forma, ainda vivencia grandes confusões emocionais, né? Mais contida em algumas situações, mas em outras nem tanto. Então, ele vai mostrando no filme a construção dessas emoções e das angústias, e aí a gente vai vendo como a gente vai criando dentro de nós todo esse processo, quando a gente permite que a tristeza puxe a cadeira e sente na nossa sala. E muitas vezes ela é tão atrevida que vai para a cama com a gente, e de lá não quer mais que a gente saia. Então, assim, é importante que a gente encare a tristeza, acolha ela, mas diga, olha, até aqui, depois nem tanto. Obviamente também que eu acho que a questão dessa religação com Deus é um fator importante, seja cada um na linha que for. Contudo, como nós somos espíritas, eu acho que nós temos uma grande oportunidade, acho que é até maior do que outras pessoas que têm outra visão, é que nós sabemos que hoje a nossa vida ela é um instante na eternidade, que a gente já teve diversas, que a gente hoje colhe o que planta, né? Que a gente, a visão não é da unicidade da existência, que ela tem, a gente se desdobra em outras mais. Então, essa visão da espírita é um facilitador muito grande para que, pelo menos, a gente não caia nesse sentimento de abandono total perante os dissabores da vida, porque realmente não é fácil. Tem hora que a gente fraqueja, tem hora que a tristeza bate e a gente olha assim e faz, meu Deus, esse mundo não tem conserto, né? A gente nunca tem sossego. Ora estamos num nível bom, daqui a pouco caímos profundamente numa situação de tristeza, de aborrecimentos, e que a gente não sabe como vai sair, fica naquele sufoco. Aí depois a gente sobe mais um pouco. Ou seja, a fé, e uma fé raciocinada, é um suporte muito grande para que a gente consiga emergir, né, dessa situação, desse porão psíquico que muitas vezes a gente fica, né? Então, assim, a doutrina espírita, ela nos traz a certeza de que estamos e não somos pessoas depressivas. Podemos estar, mas não somos. E buscar esse resgate com mais fervor, sabe? Então, eu, assim, sou uma pessoa muito grata por ter conhecido a doutrina espírita, porque eu também tenho dentro de mim um pouco de uma tristeza que eu vivo o tempo todo assim, né? Naquela rinha com ela, né? Para que as coisas não fiquem tomando conta da gente. Então, essa leitura aqui da Irmãs, quando eu fiz, mais uma vez, né, me chamando a atenção, porque muitas vezes é isso, é a gente não aceitar aquela situação que se está vivendo e achar que é para toda a vida que aquilo vai ficar, né? Então, assim, a gente precisa encontrar força, coragem para mudar aquilo que pode ser mudado, né? E também reconhecer o momento que não dá naquele instante essa mudança. Eu acho interessante que ela... né, na tentativa da melhora, que não é só dizer assim, eu estou com esse abacaxi aqui, não vou descascar ele, vou ficar só olhando para ele até ele apodrecer. Não, né? Vamos lá. É interessante médias, né?
E ela chama, ela coloca que as pessoas assim vivem, nós, né? Vivem, mas não sabem existir. Quer dizer, a gente vive, a gente acorda de manhã, a gente toma banho, toma Sim. café da manhã, almoça, janta, trabalha, convive com a família, lida com as situações do dia a dia, mas a gente não sabe existir, a gente não sabe aproveitar a oportunidade reencarnatória, a gente não sabe mergulhar na gente para a gente se conhecer e aproveitar ao máximo dessa oportunidade, né? Então, vivem, mas não sabem existir. Vão simplesmente tocando o barco, né? Empurrando com a barriga. Coloca, ela coloca sobre a individuação, né? Por que é tão importante essa individuação no processo de cura? Essa Porque individuação. qual das duas aí? Não, pode falar as duas, eu queria ouvir as duas. Pode começar aí, Dena, depois a Clô complementa. A individuação que ela fala aqui é o seu propósito, é a sua singularidade, é o seu papel na vida. Né? Então, tem muita gente que quer ter papel de estrela em tudo e quanto é lugar, né? Não percebe que você é simplesmente você. Você é uma peça importante em toda essa engrenagem da vida, na vida das pessoas. Né? Então, você é uma pessoa importante, e importante primeiramente para você, como um indivíduo que está nesse processo evolutivo de crescimento. E você, nesse seu processo evolutivo, também vai contribuindo no processo evolutivo de todos aqueles que estão em contato com você, seja de forma momentânea ou de forma permanente. E que a gente não pode se ver como uma questão de peça útil, tipo descartável, daquilo, não, você só tem serventia se estiver sendo útil. Mas todos nós temos uma representação importante. Por exemplo, né? Muita gente fala assim, poxa, aquela pessoa está ali, doente e tal, então, meu Deus, por que é que ela não vai embora, não passa com esse sofrimento? Aquela pessoa, ela também tem um exemplo a dar para a gente, ela também está dando oportunidade a quem está ao seu redor a exercer a misericórdia, a exercer a fraternidade. E o exemplo daquela pessoa de aceitar aquela doença que está ali instalada, ter a paciência ou não, que também o mau exemplo edifica também, né? Então, ou seja, tudo na vida tem o seu valor, e é como muita gente fala, né? Deus tem um propósito na vida de todos nós. Então, essa individuação, que é a sua singularidade, que é a sua essência, é importante que a gente descubra, porque se a gente só for viver em função da opinião alheia, a gente perde esse sentido de vida. Realmente, você vai ser julgado o tempo todo, né? Até porque quando a gente não tem uma percepção muito, muito nítida da gente mesmo e das nossas reais necessidades, a gente termina buscando o prazer numa ida ao shopping, num corte de cabelo novo, não é a gente conseguir uma condição que é essencialmente material, quando na verdade essas alegrias vêm dos estágios mais íntimos, aquilo que satisfaz a gente, que traz uma alegria perene, né? Uma alegria que permanece ao longo do tempo e que não vai embora porque a ferrugem corroeu aquele objeto, ou o mofo, ou o cupim, né? Então, é uma alegria permanente. A gente que é mãe, pai, a gente vê um filho realizado, feliz, independente da profissão e do rumo que tomou, mas que está realizado e feliz, é uma alegria permanente para a gente. Assim como a gente também se vê numa condição em que a gente se sente bem com a gente, é também uma alegria permanente, não necessariamente vinculada à materialidade, né? A gente saber que deixou a nossa marca ali, né? Infelizmente, o tempo da gente está encerrando aqui, mas Oh, assim, eu queria deixar aqui mais uma vez reforçar, né, que o que a gente falou aqui, o que a gente conversou, né, foi sobre essa visão, essa proposta da Hermance sobre esse tema de depressão e que se você está passando por alguma dificuldade, né, pode ser que, né, algumas palavras que a gente falou tenha tocado,
Então, se você, assim, conseguir sair dessa sozinha, às vezes é muito difícil. Então, procure ajuda, converse com um amigo, um familiar, busque a ajuda de um profissional para poder tentar, né, sair de uma forma mais direcionada, de uma forma mais segura, né? Porque, como o Clô mesmo falou agora, Deus tem um propósito para todos nós e você que está passando por isso, tenha certeza que Ele tem um para você também. Quero agradecer a Dena e a Clô e pedir a vocês que estão nos assistindo que deixe seu like se vocês gostaram, compartilhe com os amigos e que esteja com a gente. Todo sábado tem vídeo novo. O vídeo é lançado às 7 da manhã, mas você pode assistir a qualquer momento. Tem vídeo antigo quando você perde. Você pode ir lá na playlist do YouTube, escolher o vídeo que perdeu e assistir. E sempre que lembrar de alguém nesses vídeos, compartilha que isso vai ser bom, porque o YouTube vai entender que esse conteúdo é bom e esse conteúdo vale a pena chegar para mais pessoas. Dena e Clô, mais uma vez, muito obrigada. E eu queria dizer que até a próxima, se Deus quiser. Até a Ok, próxima, gente. Até a próxima, Dena. Muito bom estar aqui Tchau, com tchau, você. pessoal. Leiam um livro aí, dê o like e vejam como é bom. Tá? Um beijo para todos. Tchau.